Boa tarde, Antônio, e bem-vindo ao Closing aqui na BMC. Boa tarde, agradeço mais uma vez aí o convite para participar do programa. Sempre um prazer tê-lo conosco, Antônio. Antônio, então, vamos lá. Primeiramente, vou te perguntar só sobre essas notícias que estão chegando a todo vapor de Brasília. Essa fala do ministro Haddad que disse esperar uma redução progressiva dos juros já em agosto. Você concorda com essa visão? Os juros vão baixar, devem baixar? E também eu vou te perguntar sobre esta questão da reforma tributária. O ministro disse que a alíquota será por volta de 25%, mas há dúvidas, né, por vários analistas e economistas e também membros da academia, né, ou seja, das universidades brasileiras. Qual é a sua opinião sobre a alíquota e sobre a reforma tributária como um todo? Então, juros e reforma tributária, o que você está achando desses dois pontos? Sim, não é de hoje, né, que o governo, o Haddad já vem sinalizando aí a pressão para a queda da taxa de juros. Já acho que desde o primeiro dia de mandato ele já o governo atual já vem batendo aí nessa questão. O mercado tem praticamente um consenso aí de queda de 0,25 agora nessa próxima reunião de agosto. Eu imagino também que se a gente não tiver nada muito diferente, é o que deve vir, né? O que chama um pouco a atenção é que nós tivemos a nomeação de dois cargos técnicos nessa semana para integrar a equipe do Banco Central. E, cara, sei lá, né? O governo, a característica do governo Lula, na verdade, é um governo que negocia muito bem, né? Nos bastidores, eles têm força. E, obviamente, eu não acredito que simplesmente essas duas nomeações vão mudar essa baixa esperada de 0,25 para 0,50, por exemplo. Então, acredito que mantém o 0,25, mas o mercado parece que está animado, né? A gente vê hoje, inclusive, a alta da nossa bolsa tem a ver aí com o otimismo aí, que pelo menos 0,25 já está meio que dado pelo mercado, né? Qualquer coisa que vier daí para frente é um bônus. Mas acredito que ainda assim a gente fique dentro do 0,25 mesmo. Sobre a reforma tributária, então, você está achando que é uma mudança positiva para o mercado? O mercado financeiro será impactado como um todo? Alguns setores, especialmente serviços, já está precificado que vão ter um impacto negativo. O que você está achando e qual será o impacto disso na Bolsa? O setor de serviços, né, é um dos setores que mais emprega aqui no país, né? Então, o aumento da carga tributária do setor de serviços, eu particularmente vejo aí realmente com o pé um pouco atrás, porque você vê, o setor que mais emprega, você acaba sendo penalizado por isso, é de fato um complicador. É que, infelizmente, né, o cobertor é curto, você não tem muito como melhorar de um lado se você também não agravar de outro. Então, o cenário realmente para esse setor é um complicador. Eu acredito que já está sendo precificado, inclusive, nesses setores. Mas, enfim, a reforma ela tem que sair, tem que passar ainda nas duas casas, né? Isso ainda vai dar muito pano para manga, né? Não acredito que é algo que esteja definido. Mas, de fato, me preocupa realmente esse aumento na carga tributária, principalmente no setor de serviços, porque é um cargo que, principalmente na questão do emprego e renda, impacta diretamente aqui no nosso dia a dia. Antônio, porque assim, temos hoje um boom de empresas do setor de construção e setores também próximos, mas temos também a 3R Petróleo, a Petrobras, temos petrolíferas também que estão subindo nesta quinta-feira. Qual que é a sua visão sobre o setor petrolífero? O petróleo está subindo já há vários dias, está superando os $80 por barril. O que você está achando do setor como um todo e da Petrobras também no específico? Isso, exatamente. O setor, o petróleo impacta diretamente, né, o resultado dessas empresas. Então, a gente teve uma recuperação aí do petróleo. O petróleo ficou um bom tempo em baixa, vem se recuperando. E isso impacta diretamente, tanto em 3R quanto Petrobras. Enfim, agora, a gente está surfando também uma onda de otimismo hoje, né, vindo do mundo inteiro, não só as commodities, minério de ferro também subindo bastante, animando a Vale praticamente puxando também, subindo com força, ajudando a carregar o índice nas costas hoje. E as Big Techs americanas, principalmente, surpreendendo bastante, né? Altas bem relevantes nas empresas que fazem que tem um peso muito grande também no índice americano. Então, eu acredito que essa alta nossa hoje é um pouco desse otimismo global e um pouco também parte disso, com certeza, falando aí de petróleo e minério de ferro, que a nossa bolsa também é bastante dependente de commodities, né? Pois é, né? 60% basicamente, né? Aliás, um pouco menos, 50% depende Vale, Petrobras e outras, né? E commodities. Falando de commodities,
Aliás, vou passar a palavra para o Alex, que tem uma pergunta também para você. Antônio, Alex, a pergunta para o nosso convidado. Vamos lá, Antônio, prazer falar contigo. Você estava comentando aqui sobre alguns setores específicos. Eu separei um gráfico aqui para falar que antes de mais nada o Carlos estava falando sobre os juros reais, né? E a gente separou esse gráfico, que é muito interessante, feito pelo time da Brasil Capital, que mostra que o Brasil, ele tem ali, né? Isso não é novidade, mas o Brasil está com o maior juro real do mundo, né? Então, o México em segundo lugar, Rússia, Chile, tem algumas similaridades, né? A gente sabe que o segundo, terceiro, quarto lugar são todos emergentes, mas a gente vê um gap muito grande de Brasil. E o momento de Brasil, a gente sabe, reforma, arcabouço, não justifica por grande parte dos economistas, mas a pergunta não fica só no macro, a pergunta vai para o top-down, a gente vai descer um pouquinho mais sobre isso. Eu vou trazer uma provocação de um setor específico, que é o varejo, né? A gente sabe que muita gente falando, os juros vai começar a cair agora, é agosto, e o mercado já começa a tentar antecipar para olhar capital de giro, para começar a olhar uma perspectiva de melhora no setor de varejo específico, olhando essa perspectiva macro e também as companhias. A minha avaliação, falar só um adendo aqui, a minha avaliação eu vejo que ainda tem grande dificuldade. Acho que é um setor que vai demorar muito mais do que outros por motivos óbvios. Tanto pela relação da estrutura de capital atual, tanto pela visão de demanda, crédito, inadimplência, e também eu queria entender um pouco mais a sua visão para esse ano, né? Ou seja, coloquei um pouco aqui de macro, mas eu queria que você colocasse um pouquinho mais aí de perspectiva, mais para o micro aí, se quiser falar de uma companhia específica, mas no setor de varejo. Não, concordo muito com você, Alex. Não tem nem o que falar. Depois de um gráfico desse que você apresenta, a gente está sobrando realmente. Não é que a gente está em primeiro lugar, a gente está em primeiro lugar isolado, né, em termos de taxa de juros, aí por esse gráfico que você colocou muito bem aí. Então, primeiro ponto, né? Obviamente, a nossa taxa de juros vai começar a cair, né? Então, acho que esse 0,25 já para a próxima reunião de agosto já é meio que um consenso do mercado. O que a gente tem aí pela frente, na verdade, é entender um pouco melhor aí. Acho que quando a gente tiver essa divulgação do ponto 25, talvez a gente vai entender o discurso e entender talvez um pouco mais o ritmo da velocidade de queda dali para frente, se vai ser a cada reunião eles vão dar meio ponto, enfim. Mas que de fato vai cair, isso é fato, e o mercado inteiro também já está sabendo disso, não é novidade para ninguém. A nossa taxa de juros futuros, né, os DIs futuros, já estão negociando aí praticamente na casa de 10%, então os 13,75 obviamente é a Selic, mas o mercado inteiro já está trabalhando com uma taxa bem mais baixa do que isso. Você colocou muito bem, né? A questão das varejistas, elas são praticamente reféns de uma taxa de juros mais barata para conseguir realmente se capitalizar e conseguir ter uma melhora de suas vendas também. A gente sabe que o varejo brasileiro aqui demanda muito capital aí, as compras parceladas são grande parte aí do nosso varejo. Então, isso é importante. Agora, tem um outro tema muito importante que eu acho que vai pesar também nessa conta das varejistas, e talvez a gente tenha uma visão melhor a hora que a gente tiver a divulgação dos balanços agora do segundo trimestre, principalmente dos bancos, né? No primeiro trimestre, a gente percebeu aí, por conta das americanas, né, que a provisão para devedores duvidosos, tal, a qualidade de crédito, esse é um tema muito sensível para os bancos. Então, dependendo de como vier aí o balanço do segundo semestre, a gente pode ter uma visão melhor aí, de fato, de quanto os bancos vão abrir um pouco o cofre, né, abrir um pouco o caixa, financiar mais as empresas de varejo ou não, no curtíssimo prazo. E eu acho que essa decisão dos bancos, a questão do crédito, realmente facilitar o acesso ao crédito para as varejistas, eu acho que isso pode ser um driver interessante agora para o segundo semestre para esse tipo de empresa, né, para esse setor. Então, a gente vai depender muito, na verdade, de como vai vir também o balanço dos bancos. Não só o corte da taxa de juros, mas quanto eles vão flexibilizar, né, a concessão do crédito, que hoje está muito restrito ainda. Alex. Show. Bom, aqui como é muito dinâmico, né, Antônio? Então eu trouxe mais um gráfico, eu estava pedindo pro pessoal aqui, ó. Você estava respondendo, já trouxe um insight, que é um gráfico que eu falei no pre-market com a Débora, que é um gráfico do Bank of America Merrill Lynch, que é um gráfico famoso, não é outro gráfico, pessoal. É o gráfico que eu acabei de mandar para vocês, é o gráfico do Bank of America que mostra o PI da bolsa. Enquanto o pessoal está separando aqui, eu já vou falando, já vou elaborando a pergunta, e quando você for respondendo, ele já coloca o gráfico para falar. Mas é o famoso gráfico do PI, né, o Price Earnings, que a gente sabe, né? Tá um desvio padrão abaixo, quando a gente não coloca, não é ex-Petro e Vale, né? O agregado como um todo, e tirando ex-Petro e Vale, a gente sabe que deu uma pernada, mas ainda está muito longe das médias históricas. A pergunta sempre é essa, e a gente está há 3 anos falando que a Bolsa está barata, e claro que agora estamos aí numa nova janela de ciclo de corte de juros. A gente sabe que em janela de corte de juros é muito óbvio, né, que os ativos de risco, né, o Equity Premium, né,
risk, né, começa a apreciar e faz muito mais sentido, e a gente começa a ver aí os fundos de ações, os multimercados, pessoa física começando a comprar ações. A pergunta exatamente seria essa, ou seja, agora é um momento para quem ainda não entrou na Bolsa, olhar esse gráfico do PI, olhar o macro que a gente estava comentando. Quando eu falo bolsa, considere Ibovespa, enfim, o índice como um todo aqui, um investidor passivo, né, que quer comprar nos próximos 2 anos, numa janela de corte de Selic, que está posicionado nesse cenário. Na sua opinião, agora vale a pena não só posicionar, mas aumentar o beta também? Claro, depende do perfil do investidor, mas na sua visão, aumentar o beta das carteiras? Alex, essa conversa de que a Bolsa está barata, né? A gente vem trazendo ela já há um bom tempo e a gente só precisa lembrar que nos últimos 3 meses aí a gente teve uma puxada praticamente de 20% do índice Bovespa, né? Isso, se não me engano, de março para cá a gente teve uma pernada aí de 20%. Eu tenho alguns números aí frescos. No gráfico vai dar para ver, quando soltar o gráfico aqui você vai ver. Não, tudo bem, mas eu tenho mais ou menos aqui na minha cabeça esse número, e até de algumas participações que eu fiz aqui com vocês, aqui na própria BMC News, quando de fato a gente estava um pouco abaixo de 100 mil pontos, e eu afirmava categoricamente que de fato estava muito barato, né? E já seria bom investidor ir tomando posição, montando posição naquele momento, tal, que seria bem interessante, e se mostrou até realmente uma estratégia legal para quem conseguiu já tomar alguma coisa naquele preço. Eu continuo achando, tá, que a nossa bolsa ainda está barata. Aliás, a nossa bolsa, historicamente, né, ela é uma bolsa barata em relação ao seu... Aí entrou, boa. Então, a nossa bolsa, ela é uma bolsa historicamente barata em relação às outras bolsas do mundo, né? Se a gente avaliar os números, né, as relações quantitativas dela, realmente a nossa bolsa é sempre mais descontada que as demais. Por conta do nosso risco político, risco de América Latina, a gente sabe que, infelizmente, os emergentes sofrem um pouco mais por isso. Não tem a mesma precificação. Agora, considerando que a bolsa está barata, a gente tem que considerar também a pernada de 20%. E a gente sabe que o mercado ele não sobe em linha reta direto, né? Então, considerando que a gente subiu esses 20% aí nos últimos 3 meses, eu acho que seria muita pretensão nossa imaginar que a gente vai dar outra pernada de 20% sem ter alguma realização no meio do caminho. Então, hoje eu já sou um pouco mais reticente, né, em sugerir a tomada de bolsa nesse momento. Eu aguardaria, de repente, alguma acomodação de preço, ou então um rompimento de fato dos 120 mil pontos, porque tem se mostrado também uma resistência muito forte, para pagar até um pouquinho mais caro com um pouco mais de segurança, ou esperar uma acomodação para surfar a próxima perna daqui para o final do ano, que eu acredito que ela virá, mas não em linha reta, infelizmente, do jeito que a gente gostaria. Ótimo, Antônio. Muito legal. Agradeço ao pessoal aí do Switch, já colocou rapidinho aí os 2 gráficos. E eu já quero fazer uma pergunta. Eu sei que eu vou voltar para a pergunta do Carlos, que é petróleo, porque eu gosto muito do setor também. É muito cíclico, óbvio. A gente estava comentando, né? Brent ali na casa de $80, né? Resolveu andar, né? Saiu de 70 para $80. Mas eu queria citar um pouquinho sobre as juniors, né? Não sei se você tem acompanhado. A gente tem Prio aí despontando, né? Enfim, a gente consegue ver qualidade na entrega e também tem um novo poço aí, né, de frade para entregar. Enfim, o mercado teve uma conferência do Citi, Prio já disse, olha, a gente vai surpreender o mercado não sabe o número, o baseline é 5 mil barris, a companhia, enfim, já olhando para o ano que vem, em torno de 130, 140 mil barris, entrando com Yahoo, aí temos aí agora Potiguar, o mercado ficando um pouco cético se entregar alguma coisa ou não, ver resultado operacional. Trouxe, olha, ok, Macau está crescendo, outros campos também estão entregando. Enfim, quero falar tudo isso por quê? Não só o petróleo, porque a justificativa do preço da commodity, sim, é um catalisador, né, tem uma correlação positiva. Mas por que agora? Né? Ou seja, porque nós já vimos o PEP cortando lá atrás e as empresas do setor não estavam andando, né? Ou seja, o mercado ficava muito questionador. Na minha opinião, acho que essa puxada de Prio, essa puxada de 3R, esses papéis que tem, puxada que eu digo, né, nos altos últimos dias, na minha opinião, não só o petróleo, mas o beta adicional, né, ou seja, dessa alta, né, um alfa adicional, no sentido do Brent com as empresas do setor, seria um micro. Eu queria saber se você concorda com o micro, se essas perspectivas de curto prazo, que 3R está melhorando e Prio continua sendo o que mais entrega aí, enfim, não só o número de barris, mas em termos de eficiência, se o mercado vem colocando prêmio sobre isso. Sim. Não, eu gosto, como você bem colocou, as júniors, né, do mercado de petróleo, gosto bastante, né, Prio 3 eu acho que é a preferida no momento, de fato. Todas elas foram beneficiadas aí por essa puxada aí de 70 para $80 que nós tivemos no barril de petróleo. Agora, essa puxada no barril de petróleo, né, a gente tem que colocar também com certo cuidado,
porque apesar delas serem realmente bastante vinculadas, né, o preço do petróleo e o preço da ação, a gente tem que também só ter um cuidado que se de repente o barril de petróleo puxar demais, isso pode trazer de volta aí o monstro da inflação, né? Pode acordar um monstro inflacionário e isso acabar impactando a bolsa como um todo, e aí mesmo as que se beneficiam com o aumento de petróleo podem sofrer também, né? Porque aí todo aquele cenário de sonho imaginado, né, que em condições normais de temperatura e pressão aconteça agora para o segundo semestre de queda de taxa de juros, se a gente tiver um movimento muito forte de petróleo, isso acaba puxando a inflação, e aí, de repente, a queda de juros pode ficar para um segundo momento e joga um balde de água fria no mercado que está animado por conta disso, né? Então, eu acho que o petróleo, obviamente, ele deu uma ajuda nessa puxada, mas é bom que não volte para o patamar de $100, na minha opinião, tá, Alex? Porque eu acho que pode dar uma esfriada meio que no geral. Agora, porra, a gente tem nas empresas júniors uma precificação muito interessante aí com relação à Petrobras, que você não tem a ingerência do governo, né? A qualquer momento a gente tem o risco aí de um governo também mais ou menos populista e pode usar a Petrobras aí como uma ferramenta, um instrumento de manobra para conter inflação, esse tipo de coisa, igual a gente já viu, não só no governo atual, como no governo anterior. Então, sempre tem esse desconto de Petrobras em relação às outras, 100% privadas, por não ter essa ingerência governamental. Então, se fosse para escolher, de fato, uma petroleira para posicionar, eu não ficaria na Petrobras, apesar de ser a gigante, realmente, porque já pagou, de fato, muito dividendo, também está bastante no radar essa questão. Eu pularia aí para as menores, para as júniors, como você colocou, e a preferência, na minha opinião, também é a Prio 3. Perfeito, então de fato é uma das Junior Oils. Agora, Antônio, eu também queria te perguntar um pouco de bancos, né? Porque agora temos os resultados do segundo trimestre que vão ser divulgados a partir agora do dia 19 de julho. Os bancos estão sempre entre os primeiros a divulgar, o Santander, se não me engano, é sempre o primeiro que divulga os resultados, mas os bancos tradicionalmente são entre as primeiras empresas que publicam os seus resultados trimestrais. O que vocês estão esperando aí na Axiata Investing em relação aos balanços dos bancos desse segundo tri e primeiro semestre, considerando a inadimplência que vem aumentando progressivamente no Brasil, sinais que vêm da Serasa, da SPC, né? O que você esperar dos resultados do setor bancário com esse cenário tão complicado? Sim. Bom, o balanço do primeiro trimestre, né, já deu mais ou menos o tom do que a gente espera agora no segundo semestre. O banco que tiver, por exemplo, o crédito mais bem selecionado, né, a maior qualidade do crédito, ele vai ter essa diminuição aí das provisões de devedores duvidosos dele, né? Então, por mais que aumente a inadimplência, se você realmente tem um devedor AAA, no caso, né, você acaba sentindo menos esses impactos. Então, dos bancões aí, eu gosto muito, obviamente, todos eles surfam muito bem o cenário aqui nosso inflacionário, de taxa de juro alta, de taxa de juro baixo. Eles são realmente, os bancos do mundo inteiro gostariam de ser tão lucrativos quanto os bancos brasileiros, imagino eu. Então, é um setor que eu gosto bastante, mas isso realmente preocupa, né? A inadimplência ela vem aumentando, mas os bancos também aprenderam, fizeram a lição de casa e estão mais seletivos na concessão do crédito. Então, vamos ver agora, né? A gente vai ter um quadro um pouco melhor. A hora que tiver a divulgação do balanço do segundo semestre, a gente vai poder falar um pouco melhor sobre isso, tá, Cano? Perfeito, perfeito. Alex, queria fazer uma pergunta também? Eu queria, se deixar, fica com o Antônio aqui, nós três aqui, até tardar aqui, a conversa é boa. Ô, Antônio, é legal essa provocação, porque você falou assim, né, em relação à rentabilidade, né? Quando você olha o ROI, mas por que os bancos estão sendo mais conservadores? Porque eles tomaram o pau no ROI, né? O ROI começou a cair muito porque estava dando muito crédito, deu inadimplência, estourou e falou, não, pô, senão vai estourar minha Basileia aqui, deixa eu arrumar o meu ROI. É almoço grátis, né? E não paga nenhum, por exemplo, Bradesco, até o momento, pelo que eu vi, não paga nenhum custo de capital. Né? Então, ou seja, se a gente observar, o mercado já começa a olhar, aí é uma discussão muito pessoal em relação, por exemplo, price to book, né? Começa a olhar, falar, pô, mas por que Bradesco tá valendo, pô, Itaú tá entregando, Banco do Brasil, né, por exemplo. Vou colocar mais uma tabela aqui para vocês, o pessoal tá incrível hoje, colocando bastante coisa, que é uma outra pergunta em cima de uma tabela. Aqui é o High Dividend Screen do BOF, ou seja, os maiores pagadores de dividendo de acordo com a perspectiva do Bank of America, não só para o Brasil, de Latam, né, de América Latina. Quem será a maior pagadora de dividendos de acordo com o Bank of America na América Latina como um todo? Petrobras, de acordo com eles. O ano de 2023 vai fechar com 23%.
Ok, maior parte dessas empresas são empresas brasileiras, mas olha que o Banco do Brasil foi a empresa que mais performou de todas essas companhias, de acordo com eles, que deve entregar o maior percentual de dividendo para esse ano, andou 41% year to date, e a gente consegue observar, Banco do Brasil se justifica pelo ROI. Então você fala assim, mas por que Bradesco não está aqui? Porque não está na lista de maiores pagadores de dividendos? Na minha opinião, nem é o dividendo, porque o dividendo vem é uma conta reversa, né, Antônio? Porque, ou seja, se não está rentabilizando bem, se não está dando lucro, né, é uma conta reversa. Então eu queria fazer essa explicação porque vem muita gente nos perguntando aqui, Antônio, falando assim, mas por que vocês... Aí tem aquela discussão do estatal, né? Mas estatal, etc. Mas, enfim, isso é um assunto à parte. Mas eu queria também fazer essa pergunta. Muita gente olha só o dividendo, é banco, né? Olha só a linha ali do dividendo, mas esquece de olhar a rentabilidade do patrimônio, né? Não, perfeito. É bom a gente observar, né, e deixar muito claro para quem nos assiste que o dividendo faz parte de uma política que é decidida pelas empresas, né, no seu conselho de administração, e eles têm a obrigação de distribuir um mínimo de 25%, né, pela lei das SAs, e daí para frente fica a critério de cada empresa. Então, o fato de uma empresa distribuir mais dividendo do que a outra não significa que ela está dando mais lucro do que a outra, né? Ela pode estar com lucro até menor, mas com uma política de distribuição um pouco maior. Né? Empresas de growth e tal distribuem menos dividendos, mas entregam muito mais resultado. E assim por diante. Isso é só um parênteses aí para a pessoa que está nos assistindo aqui não se deixar levar cegamente aí pelo dividend yield, né? Como se fosse a fórmula mágica, que eu já vi algumas pessoas vendendo esse sonho, essa ilusão. Mas, falando um pouquinho de Banco do Brasil, o Banco do Brasil ele entregou também bastante resultado esse ano, porque de todos os bancos grandes da nossa bolsa, né, os principais, os majors, foi a única que não teve aí o efeito Americanas, né, no seu balanço. Então, o Bradesco tomou na Americanas, o Itaú tomou, o Santander tomou, em níveis um pouco diferentes um do outro, mas os três realmente entraram aí nessa situação de Americanas aí, e isso impactou demais no resultado dos três bancos, sem dúvida nenhuma. O Banco do Brasil, né, por ser um banco gigante também, mas um banco estatal que não estava contaminado por esse efeito Americanas que nós tivemos. Então, acredito que agora, passado esse efeito Americanas, os outros bancos, o próprio Bradesco aí que você citou muito bem, que não está entregando sequer a taxa Selic, né, 13,75, eu acredito que descontaminando, digamos assim, né, daqui para frente, ele passa a entregar 15, perto de 18, assim como Itaú e tal, imagino que nesse próximo balanço já deva vir números melhores, tá, Alex? Mas, de novo, né, não quero ter aqui a pretensão de futurologia, mas eu imagino que deve vir com números melhores do que veio no primeiro trimestre. Claro. Antônio, rapidíssimo, eu queria fazer uma última pergunta para você, porque o dólar, nesse momento, às 4 horas e 43 minutos e 28 segundos, o dólar continua caindo 0,44%. Esse dólar, hein, que não para de cair, temos uma redução, agora 4,79 é o câmbio com o dólar, né? O que você está achando a tendência de câmbio do real com a moeda americana? Para onde vai esse dólar que está caindo cada dia mais? Eu tenho a impressão, tá, Carol, que essa queda livre que a gente já vem há um bom tempo no dólar, tá meio com os dias contados, né? A gente sabe que o que atrai realmente dinheiro, volume grande de dinheiro aqui para o Brasil, é a nossa taxa de juros, né? É o pessoal pegando crédito mais barato lá fora e investindo aqui no nosso título público a uma Selic de 13,75. Esse movimento fatalmente vai mudar, então a gente tem um cenário que a nossa taxa de juros, a gente já começa a discutir qual é o tamanho da queda, né? Então o mercado já está considerando que alguma queda a gente vai ter. Então a gente ainda está com a taxa de juros mais alta aí, o Alex mostrou muito bem ali aquela tabela dele, né? Então ainda é absurdamente alta, mas a gente vai entrar no movimento de reversão aí de taxa de juros. Então imagino eu que a gente vai deixar de ser tão atrativo quanto nós somos hoje, né, para o estrangeiro trazer recursos aqui para o nosso país, e aí aquela história oferta e demanda, né, diminuindo a entrada do fluxo do estrangeiro, a gente vai ter fatalmente uma apreciação do câmbio. Então, acredito eu que esse patamar abaixo de R$5 aí não vinga até o final do ano, não. Sem dúvida, Pois é, mas imagino que não.
Pois é, mas só para terminar esse ponto, mas você acha que é porque o carry trade, né, o famoso carry trade entre Estados Unidos e Brasil não vai ser mais tão vantajoso, considerando juro subindo lá fora e juro caindo por aqui? Esse é o problema fundamental? Ou teremos outras... A balança comercial também do Brasil, você acha que não vai ser tão positiva como foi no primeiro trimestre? Qual razão específica também nesse ponto, do ponto de vista macroeconômico, eu quero dizer? O carry trade, com certeza, ele vai, não que ele não vai ser atrativo, né? A nossa taxa de juros aqui sempre vai ser atrativa se a gente considerar a taxa de juros americana, mas ela não vai ser tão atrativa quanto está hoje, porque a gente vai ter um cenário aí de baixa numa ponta e de alta na outra. Então, isso vai fazer com que as duas moedas, tanto o dólar se aprecie, quanto o real se desvalorize. A partir do momento que uma moeda vai aumentar a taxa de juros e a outra vai baixar. Então, por esse motivo principalmente, tá, Carol? É o que eu realmente aposto aí numa estabilidade aí dessa paridade dólar real. A gente vem realmente ladeira abaixo, já vem um tempinho e tal, e eu sou bem reticente se a gente vai ter fundamentos aí, como que vai passar, por exemplo, essa questão de arcabouço fiscal, reforma tributária, né? Isso ainda tem alguma água para passar embaixo dessa ponte, e na dúvida, realmente, a taxa de juros, que é o maior atrativo hoje para esse câmbio que está desse jeito, na minha opinião, é essa. Então, a gente vai ter uma diminuição do que é o nosso maior atrativo. Então, por esse motivo, eu acredito fortemente que a gente deve ter o câmbio acima de R$5 aí até o final do ano. Perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, eu queria agradecer muitíssimo o Antônio Marcos Samad Júnior, CEO da XA Investing, por ter estado conosco hoje aqui no Closing da BMC. Muito obrigado, Antônio. Valeu, eu que agradeço a participação. Sempre que precisar, estou aqui às ordens. Um prazer falar com vocês.